Fala galera ligada no canal Biouniverso 1, professor Pedro por aqui. Vou estar resolvendo nesse vídeo com vocês uma questãozinha aí do Enem 2019, questão que pegou muita gente aí de surpresa, né? Mas quem me conhece lá do Instagram, se voltar aí numa publicação minha de maio de 2019, você vai ver que eu falei que isso aí podia cair e calhou de acontecer. Vou colocar a questãozinha aí na tela, questão de número 106 da provinha amarela. Beleza? Assunto até então inédito no Enem. Se você quiser pausar para dar uma lida com calma e tentar fazer, beleza, mas vou dar uma lida aqui contigo e vamos meter bronca aí na questão. Ela diz o seguinte: com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos três princípios básicos que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole. Hoje, sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Galera, o que ele está cobrando aí de você? Linkage, ok? Está cobrando uma questãozinha bem básica de linkage. De acordo com as leis de Mendel, nós temos a tal da segregação independente, ou seja, genes diferentes, eles se segregam de forma independente. Como assim? Imagine que nós tenhamos aí dois genes, gene A e gene B. De acordo com as leis de Mendel, eles se segregam de maneira independente. E isso é possível por eles estarem em cromossomos diferentes. Nós temos aqui o gene A e seus alelos, Azão e Azim, o gene B com seus alelos Bzão e Bzinho, par de alelos em diferentes cromossomos homólogos, beleza? Então vamos lá. Se um cromossomo com Azão for para um lado, na divisão celular, né, lá na meiose para formar os gametas, um cromossomo com um dos alelos do gene B pode ir para o mesmo lado, pode ir para o outro lado, tanto faz. A segregação ela é independente. Agora, existem casos onde você tem dois genes, ou mais de dois genes, né? Mas enfim, aqui no caso estamos trabalhando com dois. Existem casos onde nós temos dois genes e eles estão no mesmo cromossomo. Dá uma olhada para cá. Os genes A e B, nessa situação aqui, estão no mesmo cromossomo. Então, olha para cá, Azão, Bzão, os alelos. Está aqui o cromossomo. Quando esse cromossomo for para um dos lados, durante a divisão celular, os dois, Azão e Bzão, vão juntos. Não tem como, nessa situação, Azão ir para um lado e Bzão para o outro. Não tem como, nessa situação, Azinho ir para um lado e Bzinho ir para o outro. Nós chamamos isso de linkage, genes ligados, eles estão no mesmo cromossomo. E se eles estão no mesmo cromossomo, para onde o gene A for, o gene B também tem que ir, beleza? Então essa é a ideia bem básica, que foi a ideia que ele cobrou na questão aí, uma ideia muito simples, era só basicamente você saber o que era linkage. Agora vamos dar uma analisada aí. Letra A. A distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene. Pessoal, a distribuição, ou seja, se um gene vai para lá e o outro também, se um vai para cada lado, enfim, isso daí vai estar muito ligado, no caso, a onde estão esses genes. Se eles estiverem no mesmo cromossomo, eles vão ter que migrar juntos. Se eles estiverem em cromossomos separados, por exemplo, um no cromossomo 10, o outro no cromossomo 18, vão se segregar aí de forma independente, beleza? Agora, se os dois estiverem, por exemplo, no cromossomo 20, para onde um for, o outro vai junto, beleza? Letra B. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos seus genitores. Pessoal, nós herdamos os nossos genes de ambos os progenitores. Por exemplo, para um gene A, um alelo
vem do pai, um alelo vem da mãe. A exceção seria aí a herança mitocondrial, que seria exclusivamente materna, apesar do que hoje já se sabe de alguns casos aí de herança de DNA mitocondrial paterno, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, de maneira geral, os genes mitocondriais, né, a herança mitocondrial nossa, ela é materna. Exceto isso, nós herdamos os nossos genes, tanto do papai quanto da mamãe. Então a letra B também está errada. C. As alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose. Beleza, né? Você pode ter erros de segregação aí na meiose, tanto na meiose 1 quanto na meiose 2. Então, por mais que isso aconteça, isso não responde à nossa questão. Ele quer saber por que nem sempre os genes se segregam de forma independente. E o Enem, ele gosta muito de fazer isso em várias questões. Ele coloca algo que até está ok, mas que não responde à questão. Letra D. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. É exatamente isso. Se o teu gene A está aqui, o teu gene B está aqui, para onde esse cromossomo for, ele vai levar os genes A e B juntos. Beleza? Não tem segregação independente. Esse é o nosso gabarito, mas vamos dar uma analisada aí na letra E. O cromossomo que contém 2 determinados genes pode não sofrer adjunção na primeira fase da meiose. Beleza, isso daí também está correto. Realmente, um cromossomo com 2 determinados genes, ele até pode não sofrer mesmo adjunção na primeira fase da meiose, lá na meiose 1. Só que isso daí vai caracterizar uma alteração cromossômica, né? Uma aneuploidia daquelas que a gente estuda, enfim. Então isso, por mais que esteja certo, também não responde à questão, que quer saber simplesmente por que em alguns casos os genes eles não se segregam de forma independente. Eles não se segregam de forma independente não é porque teve um erro na divisão celular, mas sim por estarem próximos ali, por estarem no mesmo cromossomo. Nosso gabarito aí fica sendo letra D. Então era isso, galera. Espero que tenha gostado, espero que tenha entendido. Se ficou qualquer dúvida, só deixar nos comentários. E é claro, não deixe de dar aquela valorizada se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o seu like, o seu comentário. E no mais, te aguardo no próximo vídeo. Um forte abraço.